A ideia principal deste trabalho é envolver a cidade de Tietê nesse projeto tão importante que é o projeto integrador da Uninvest. Com esse paradigma em mente, a gente propôs uma solução para uma coisa tão importante que é a preservação do meio ambiente na nossa cidade. Nós do grupo achamos importante ressaltar alguns pormenores e dentre eles alguns que eu vou fazer uma ressalva aqui. Um deles é o controle da fiscalização que é feita desse efluente. É claro que hoje nós temos já alguns órgãos, algumas entidades que fazem essa fiscalização, porém, devido a grande número de indústrias, grande número de residências que tem aumentado cada vez mais na região, essa fiscalização fica cada vez mais deficitária. O que acontece hoje é que se percebe que o Ribeirão e os afluentes onde ele tem desaguado são leitos de água onde tem despejado grande quantidade de poluição, grande quantidade de resíduos tóxicos, e é em função desse problema que o nosso grupo pensou no trabalho. A princípio, nós fizemos um mapa mental, onde abordamos as ideias que os integrantes do grupo tinham. E nesse mapa mental foi exposto a maior parte dos problemas, né, da sociedade, da cidade de Tietê, no geral. E também nesse mapa foram trazidas algumas soluções, né, que poderiam ser colocadas juntando tecnologia e juntando também os conhecimentos que foram adquiridos durante o curso para que a gente pudesse fazer a melhor solução possível, de maneira sustentável e de maneira a agregar na tecnologia. Então foi proposto um protótipo de um aplicativo, né, que talvez tema para um próximo trabalho seja a execução e a implantação, né, desse software, mas a ideia é que nesse aplicativo possa se fazer uma fiscalização bem regulamentada e através dele também a ideia é que as empresas, as indústrias e também os residentes possam ser melhor informados com relação a esses poluentes, em relação a esses tóxicos que são despejados no rio. Os outros integrantes do grupo vão falar um pouco mais a respeito dessa ideia e também desse problema. Alguns outros dados vão ser apresentados e a gente espera que esse trabalho possa vir a acrescentar tanto no ramo acadêmico quanto no ramo prático. A proposta de pesquisa científica desse trabalho tem como objetivo integrar os conceitos usados durante o curso de Engenharia de Computação pela Universidade Virtual do Estado de São Paulo, através de conhecimentos envolvendo tecnologias atuais, com o intuito de debater temas como clima, ambiente e sociedade. Lançados sem tratamento em corpos d'água, os efluentes domésticos industriais podem ocasionar graves danos ao meio ambiente. Essa preocupação, no entanto, não é uma prioridade para todas as indústrias e centros urbanos. Grande quantidade de efluentes ainda continua sendo despejada no meio ambiente, sem nenhuma espécie de triagem, cuidado e tratamento intermediário. O lançamento de efluentes líquidos não tratados provenientes das indústrias de esgotos sanitários em rios, lagos, córregos provoca um sério desequilíbrio no ecossistema aquático. O esgoto doméstico, por exemplo, consome oxigênio nesse processo de decomposição, causando mortalidade de peixes. Nutrientes como fósforo e nitrogênio presentes nestes despejos, quando em altas concentrações, ainda causam proliferações excessivas de águas, o que também desequilibra o ecossistema. Os poluentes químicos presentes em agrotóxicos e metais também provocam um efeito tóxico em animais, plantas aquáticas, podendo se acumular em seus organismos. Outro efluente que afeta o meio ambiente são as águas anteriormente utilizadas em sistemas de refrigeração, que causam a chamada poluição térmica. Este efluente, quando despejado no rio, acarreta um aumento de temperatura da água, diminuindo a concentração de oxigênio e impactando os organismos do meio. O tema escolhido pelo grupo trata de um problema municipal de grandes concentrações da poluição do Ribeirão da Serra, em um dos efluentes mais importantes do Rio Tietê, localizado no interior do estado de São Paulo. Segundo informações prestadas pelo secretário municipal do Meio Ambiente, Agricultura e Desenvolvimento Sustentável, Sr. Jorge Luiz Orsolino Nicolosi, o problema detectado ocorre desde os anos 80, devido ao crescimento populacional e empresarial no entorno do afluente. A realização desse trabalho foi feita com um levantamento dos dados sobre os níveis da poluição do Ribeirão da Serra, através de consulta a documentos públicos fornecidos da administração municipal, através de uma proposta do protótipo de um sistema para gestão ambiental, focado em desenvolvimento sustentável.
Muitos governos possuem leis restritas que ajudam a minimizar a poluição da água. Essas leis normalmente são voltadas para indústrias, hospitais e áreas de comércio que controlam como despejar, tratar e monitorar os efluentes desses locais. O tratamento desses efluentes também é fundamental e deve ser projetado para diminuir a poluição nos corpos da água. Para o abastecimento humano, a água deve ser tratada a fim de eliminar os patógenos. O descarte inadequado dos efluentes industriais causa danos seríssimos e muitas vezes irreparáveis ao meio ambiente. Tendo em vista, as leis que tratam do assunto estão cada vez mais rígidas, acompanhando a tendência mundial de preocupação com a sustentabilidade e vem exigindo das empresas um tratamento adequado desse tipo de material. Para tratar os efluentes é necessário haver um estudo acerca de suas características baseado na descrição dos materiais empregados nas etapas do processo produtivo. É avaliada a presença de substâncias orgânicas e inorgânicas, metais pesados, hidrocarbonetos, corantes, detergentes e outros. Como esses dados conseguem definir quais são os indicadores, devem ser utilizados a fim de quantificar as substâncias presentes no efluente. Também são medidos parâmetros como pH, temperatura, cor, turbidez, alcalinidade, oxigênio dissolvido e a vazão. Indicadores globais como quantidade de matéria orgânica, óleo, graxas, toxicidades e sólidos devem ser avaliados através de um determinado método. Alguns dos mais conhecidos para identificar a matéria orgânica no efluente são DQO, demanda química de oxigênio, e DBO, demanda bioquímica de oxigênio. Quanto aos sólidos, tem-se a análise de sólidos sedimentáveis em cone, de Inhofe, e de sólidos totais, obtendo deste os sólidos em suspensão e dissolvidos, fixos e voláteis. Essas análises são requeridas na maioria dos casos. Recomenda-se a sequência a seguir a ser removida primeiro os sólidos grosseiros em suspensão, seguido os sólidos em suspensão sedimentáveis ou não, óleos e graxas, metais pesados, matéria orgânica solúvel biodegradável, DBO, nitrogênio amoniacal, DBO nitrogenada, nitrato e nitrito, fósforo, matéria orgânica não biodegradável, DQO residual e, por último, toxicidade. As etapas do tratamento de efluentes, de acordo com a sequência apresentada, dividem-se em técnicas de tratamento de efluentes industriais em 4 etapas. Cada uma delas serve como uma preparação ou condicionamento para a etapa posterior. O tratamento preliminar evita obstruções e danos nos equipamentos da planta, ao reduzir os sólidos grosseiros em suspensão com o uso de grades, peneiras ou caixas de retenção de areia. Também é nesta etapa que o efluente é neutralizado através do ajuste de pH e equalizado caso ele apresente características físico-químicas e valores muito variáveis. No tratamento primário, de 40% a 70% dos sólidos suspensos e o material flutuante são removidos através de técnicas como sedimentação, coagulação e floculação, flotação e precipitação química. Já no tratamento secundário de processos biológicos, tanto anaeróbicos quanto aeróbicos, se utiliza matéria orgânica como substrato para micro-organismos, obtendo gases como biogás, sólidos inorgânicos e material biológico sedimentável. Também são removidos os poluentes biodegradáveis aqui. Destacam-se técnicas de iodo ativado, lagoa aerada, lagoa de estabilização, filtros biológicos e digestores anaeróbicos. A partir desta etapa é possível o descarte do efluente, visto que ele já vai possuir os padrões mínimos requeridos pela legislação, bem como a utilização do efluente tratado na agricultura, desde que não seja destinado ao consumo humano. O Ribeirão da Serra é de grande importância para a drenagem das águas pluviais das bacias hidrográficas de Tietê e do município de Serquilho. Existe também a importância ambiental e socioeconômica, visto que o Ribeirão da Serra, nas proximidades do Jardim da Serra, é represado, formando-se o Lago da Serra, que vem sofrendo com o rompimento dos emissários de esgotamento sanitário, que passam pelo local, contribuindo com a degradação do Ribeirão da Serra e, consequentemente, do Lago da Serra. O Ribeirão da Serra tem início da divisa entre os municípios de Serquilho e Tietê. Em Serquilho, o afluente recebe o nome de Ribeirão da Pimenta, e ultrapassando a divisa municipal, o Ribeirão recebe a sua atual e conhecida denominação, desembocando no Tietê. O Ribeirão da Serra, segundo o projeto de recomposição de área de preservação ambiental da Prefeitura de Tietê, tem cobertura vegetal característica de áreas em regeneração
coberto predominantemente por gramíneas, sendo possível verificar a presença de arbustos e árvores de médio e grande porte. Da nascente até a foz do rio Tietê, o trecho está coberto predominantemente com vegetação herbácea, além de outras arbustivas e arbóreas, principalmente espécies frutíferas e exóticas. Dentre os exemplares arbóreos encontrados isoladamente na área, destaca-se pela maior abundância a calabura, a amoreira preta, os ipês, a chuva de ouro e o flamboyano. O Ribeirão da Serra vem sofrendo um processo de degradação nos últimos anos devido ao crescimento populacional em seu entorno e a uma grande atividade industrial em suas proximidades, onde o esgoto doméstico é lançado sem tratamento e adequado em suas águas. Somando-se os detritos industriais não tratados, causam sérios danos à saúde pública do município. Como vimos em capítulos anteriores, um dos grandes problemas atuais para a humanidade é a nossa reserva de água potável eliminada no Brasil. Temos 13% da água doce disponível no mundo, com grande maioria, 73%, localizada na bacia amazônica. Os rios são importados tanto para o meio urbano como para o meio rural, e cada vez mais a demanda industriais e populacionais, os rios recebem grande parte dessa poluição. Segundo o Instituto Trata Brasil, 44,92% do esgoto produzido pelo país é tratado, sendo a média das 100 maiores cidades brasileiras em tratamento de esgotos foi mais de 50,26%. Apenas 10 dessas cidades tratam acima de 80% dos seus esgotos. Em efluentes indústrias são os resíduos líquidos produzidos por indústrias são lançados aos rios e que, porém, provocam efeitos tóxicos nos seres vivos no local e também prejudicam a vida dos seres humanos que moram nas regiões, causando doenças e até a morte. A presença de metais pesados como resíduos, substâncias altamente tóxicas como mercúrio, cadmio e chumbo, porém ocasionar sérios problemas e doenças. Dessas substâncias são liberadas por empresas que fazem o processo adequado e para o rejeitamento de despejar esses diretamente aos rios. Porém, o que podemos fazer para diminuir a poluição do Ribeirão da Serra? Campanhas de conscientização da população para descartar lixo nos rios, córregos, são uma sugestão. Aumentar a fiscalização nas indústrias locais e propor multas muito pesadas para aquelas que descumprirem as regras e fazendo o rejeitamento irregularmente. Aumentar o benefício fiscal para as indústrias a fim de adequá-las às normas ecológicas. Aumentar a fiscalização de agricultores para os agrotóxicos. Pressionar as administrações públicas cobrando tratamento de esgoto doméstico e, por fim, uma das políticas, a limpeza dos nossos rios e preservação do meio ambiente que vivemos.